voltamos examinando as Escrituras, estamos falando da fé, sob o ponto de vista da fé dos patriarcas pré-diluvianos, já tratamos da fé de Abel, aquela fé que opera pelo amor, aquela fé que serve, que ama a Deus, que trabalha para Deus, a despeito do que aconteceu, do que ficou para trás. E agora eu quero falar um pouquinho sobre a fé de Enoque. Nosso texto está em Hebreus 11, do verso 1 até o verso 7, para que você possa acompanhar a narrativa dos três patriarcas. Mas agora a fé de Enoque, verso 5. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. E não foi achado, porque Deus o trasladara, o arrebatara. O Enoque, aconteceu com ele o que vai acontecer quando do arrebatamento. Os cristãos, os filhos de Deus, que têm os seus nomes escritos no livro da vida, serão arrebatados aos ares a encontrar-se com Jesus no grande dia da ressurreição. Você pode ler isso depois em 1 Coríntios 15. Leia do 1 ao 58, do capítulo 15, você vai entender um pouquinho melhor sobre a doutrina da ressurreição, que tem também o arrebatamento. E por que ele foi trasladado? Visto como antes da sua trasladação, antes do seu arrebatamento, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Bom, você leia depois Gênesis, no capítulo 4, você vai ver os patriarcas, e você vai chegar e vai ver na parte de Enoque. Praticamente, não vou abrir, porque o Hebreus repete o que está lá em Gênesis 4. Lá nós temos a informação que ele viveu 365 anos. Isso tem um significado, como se fossem os dias do ano, passando por todas as estações. Um ano, os 365 dias, tem o verão, o outono, o inverno e a primavera. Eu costumo dizer que a nossa vida é assim. Eu faço uma comparação do nascimento aos 20 anos, é a nossa primavera, é o início da vida, é quando nós florescemos, é quando nós estamos fortes, temos saúde. Depois dos 20 aos 40, é o verão da existência, é quando a gente se casa, quando nascem os filhos, é quando a gente conquista as coisas, a casa, o carro, o bom emprego, a carreira profissional. Dos 40 aos 60 é o outono. Estou falando com bastante gente no outono, né? Outono da existência. É quando a gente já vai se preparando para o inverno. Dos 60 para frente, aos 80, quantos anos Deus permite, é o inverno da nossa existência. É quando a gente vai murchando, a folha vai caindo, a pele vai enrugando, a força vai diminuindo. Agora, olha que interessante, em todas as estações da vida, Enoque agradou a Deus. Ele conseguiu uma fé de agradar a Deus, uma fé de viver os 365 anos. Foram 365 anos de vida agradando a Deus. Não importava a circunstância, não importava a ocasião, não importava o que estivesse acontecendo. Você encontraria aquele homem pleno em Deus, agradando a Deus. Sabe que essa fé nos ensina algo muito importante, é a fé constante. A fé de Enoque é a fé constante. Representa aquela pessoa que serve a Deus o tempo todo.
Tem gente que não é assim. Tem gente que só serve a Deus com dinheiro no bolso. Deixa eu falar aí com irmãos, irmãs, é meu irmão em Cristo ainda, de fato. A senhora é minha irmã, mas já percebeu que a sua vida cristã só é abençoada quando você tem dinheiro no bolso, quando você não está passando pelas aflições e provações da vida? Basta as coisas se dificultarem um pouco, você já deixa de ir na igreja, você não é aquela pessoa ávida na oração, na adoração. Por que você é assim? Porque você ainda não tem esse aspecto da fé que agrada a Deus. E agrada em qualquer circunstância. Agrada porque ama agradar. Agrada porque quer sempre estar com Deus. E eu estando com Deus, quem tem essa fé pensa assim: se eu estiver com Deus, se eu andar com Deus, se eu tiver Deus, para mim o resto pouco importa. Sabe quem manifestou essa fé, a fé de que agradar a Deus? Também, e talvez de uma maneira muito mais eloquente, foi o Jó. Eu admiro muitos personagens da Bíblia, mas eu vou dizer para você, Davi tinha 37 valentes e tinha 3 mais especiais. Eu acho que o Jó, para mim, é esse top 3 da minha admiração. Sabe por quê? Porque Jó serviu a Deus quando ele era o homem mais rico da terra, quando ele tinha um casamento feliz, quando ele tinha saúde, quando ele tinha 10 filhos. Eu acho que é muito gostoso ter 10 filhos, eu só tenho 2 filhas, mas eu fico imaginando como que é gostoso, ou como seria ter 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. E não eram os filhos do Tião, eram os filhos de Jó, aquele homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. Mas um dia o vento virou, você sabe muito bem da história, e os filhos morreram no aniversário do primogênito. Imagina, um dia de festa virou um dia de luto, deu um vento no pé direito da casa, a casa caiu. Como que morre uma pessoa cuja estrutura de uma casa desaba? Você deve imaginar. Ninguém aqui é bobo para não saber que os filhos de Jó morreram esmagados. E que quando a notícia chegou, como um pai qualquer, eu, você, qualquer um de nós, correríamos para o lugar para ajudar a salvar. Imagino que, à medida que foram tirando os escombros da casa, foram tirando corpos politraumatizados. Foi assim que os filhos de Jó morreram. Não romantize a Bíblia Sagrada. Foram esmagados. Aí ele perde os bens, ele perde os filhos, naquela circunstância, ele perde a saúde. A vida dele vira um inferno do dia para a noite, um homem cheio de úlceras cancerígenas, do alto da cabeça até a planta dos pés. Para piorar, a esposa dele fala para ele amaldiçoar Deus e morrer, e ainda aparecem 3 amigos que ficaram falando mal dele o tempo todo. Você deve ter arrumado um pecado, você mexeu com a mulher de alguém, você roubou alguém, você tem pecado escondido. Só que a Bíblia fala que em tudo isso, Jó não pecou contra Deus, nem atribuiu ao Senhor falta alguma. Agradava a Deus. Na primavera, no verão, no outono e no inverno. Nos tempos bons, nos tempos de fartura, nos tempos de prosperidade, mas nos tempos de falta, de escassez, de lutas, de sofrimentos, de luto, de coisas que acontecem e nós não entendemos. Por isso que Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele testemunha: eu aprendi a ser feliz com o que eu tenho. Eu sei ter prosperidade, eu já tive prosperidade, e eu não fiquei besta quando eu tive dinheiro. Paulo está falando é isso, usando o linguajar chulo.
Eu não fiquei besta quando eu ganhei dinheiro, eu não fiquei besta quando eu prosperei, eu não fiquei besta quando Deus me usou para expulsar demônio com um pedaço de pano. Eu pegava um pedaço de pano do meu corpo e mandava uma pessoa levar lá para um doente, o doente ficava curado na hora. Paulo diz, eu não fiquei idiota, orgulhoso, vaidoso. Mas também eu tive minhas escassezes, eu tive as minhas faltas, eu tive as minhas debilidades, eu tive as minhas fraquezas, eu tive os meus dias difíceis. E tanto na prosperidade quanto na escassez eu fui feliz. Sabe por quê? Eu aprendi a ficar feliz. Com pouco, com muito. Com tudo e com nada. Com gente me bajulando, com gente me dando as costas. Com a vida florindo para mim, como um dia, um amanhecer com um sol imponente, mas também naqueles dias de chuva, de frio e cinzas, que a existência muitas vezes nos proporciona e com certa frequência. Essa é a fé que agrada a Deus. Essa é a característica da fé de Enoque. Por isso que Deus o arrebatou. Esse homem foi tão amável a Deus, Deus assistia feliz do céu, um homem íntegro, um homem feliz com Deus todos os dias. Eu lhe pergunto, caro irmão, eu lhe pergunto, nobre irmã, a senhora é feliz com Deus todos os dias? Todos os dias. Enoque foi por 365 anos. Um dia Deus falou, eu preciso trazer esse homem para junto de mim. Ele é muito querido, ele é muito amável. Ele não murmura de mim, ele não se levanta contra mim, ele não reclama de mim. Vem, Enoque. Trasladou. O que é trasladar? O que é arrebatar? Ele desapareceu da terra e apareceu no céu. Sumiu. O que ele estava fazendo? Estava comendo? Estava conversando com a esposa dele? Estava fazendo uma oração? Eu acho que para mim ele estava no campo fazendo uma oração. Talvez deu a hora costumeira que ele ia para casa jantar, estar com a esposa. Cadê o pai? Ele foi pai de Matusalém, o que viveu mais na terra, 969 anos, se eu não me engano. Cadê o pai, Matusalém? Não sei, o pai foi orar. Mas teu pai hoje demorou, está demorando cada vez mais, só quer saber de Deus, sumiu, nunca mais ninguém viu. Um profeta talvez ali, alguém teve uma revelação do Espírito Santo, falou, só avisar a senhora não é viúva, mas é. Imagine que situação. A senhora não é viúva, porque ele não morreu, mas acaba que será, porque teu marido está no céu. Como assim no céu? Ele morreu? Não morreu não, ele foi trasladado. Deus levou ele com um corpo, com tudo. Está lá no céu. Nunca mais ninguém viu, nem o filho, nem o Matusalém, nem a esposa, nem os amigos, ninguém, absolutamente ninguém. Sabe por quê? Porque ele agradou a Deus. Ele viveu uma vida agradável a Deus, apesar de tudo, apesar das lutas, apesar das dificuldades, apesar do que não dava certo. E foi um pregoeiro da justiça. Nós lemos em Judas, deixa eu ir ali rapidinho para terminar, pouquinho do que a gente sabe de Enoque, tem 3 ou 4 textos dele na Bíblia, está em Judas 14, capítulo 1, só tem um capítulo Judas, verso 14 e 15, Judas 1, 14 e 15. E destes profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão. Nós temos um Enoque, filho de Caim, se eu não me engano, e aqui está mostrando que não é o filho de Caim, o neto de Adão, é o 7º, né? Na linhagem, o 7º depois de Adão, dizendo, ele era um pregador, eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos os ímpios e condená-los por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram e por todas as duras palavras que os ímpios pecadores disseram contra Deus. Ele não só agradava a Deus, como ele saiu pelo mundo pregando, olha, Deus vai julgar,
vocês que escancaram a boca para falar mal dele. Vai julgar vocês, blasfemos, que falam mal de Deus, portas dos fundos, e seja lá quem for. Todos os blasfemadores de Deus um dia vão ter que comparecer diante de Deus para dizerem por que se levantaram e se rebelaram contra ele. Esse homem, ele tanto amava a Deus, tanto agradava a Deus, que a pregação dele era contra os desagradados, contra aqueles que falavam contra o Senhor. Que Deus nos conceda a fé de Enoque, a fé que agrada a Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Amém?